Vamos agora, pessoal, ver um tipo de cada um dos exercícios que eu falei para vocês, né? Exercícios comuns de entalpia, né? Que envolve quantidades, envolve gráfico, entalpia de formação, lei de Hess, entalpia de ligação. Discutir um exemplo de cada um com vocês aí, depois apresentar uma lista de exercícios para ser feita e depois a gente faz uma provinha, tá bom? Então vamos lá, ó. Exemplos de exercício de entalpia envolvendo quantidades, né? Ó. A entalpia de combustão do etano vale menos 326 kcal por mol. Tá bem? A. Escreva a reação de combustão termoquímica deste combustível. Então tem duas formas de a gente escrever reações termoquímicas, tá? São assuntos que às vezes são cobrados aí, principalmente no ensino médio. Então olha só. A entalpia é negativa, né? Então isso significa que é um processo exotérmico, ou seja, haverá liberação de calor. Uma boa quantidade das entalpias de combustão, né? Reação com oxigênio, são negativas, né? Mas tem outras substâncias que não são. Por exemplo, o nitrogênio é uma entalpia positiva, N2 mais O2, né? E também alguns metais, enfim. Vamos lá. Então tá aqui o etanol. Tá bom? Eu coloquei etano. Etano ou etanol, hein? Vamos fazer a correção. Vamos colocar etanol, porque eu coloquei etanol aqui. Mas vamos lá. Tá aqui o etanol, reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Como essa reação liberou 326 kcal, exotérmica, né? Liberou 326, eu posso escrever a reação assim. Escrevo a reação como um dos produtos dela, a quantidade de energia. Essa é uma forma de escrever uma reação termoquímica. Existe uma outra forma, que a gente escreve só a reação química, tá certo? E coloca separado do corpo da reação química, né, o ΔH. Como a reação exotérmica, ela liberou 326 kcal por mol, né? Eu coloco aqui ΔH igual a menos 326 kcal por mol, tá bom? Então, essas são as duas formas de escrever equações termoquímicas. Eu posso colocar a energia como se fosse um produto ou um reagente da reação, tá? Nas reações exotérmicas, a energia é produto, nessa forma de escrever, e nas endotérmicas ela seria reagente, tá? Ou então simplesmente escrevo a reação química e coloco lá separadinho o ΔH da reação, certo? Muito bem, esse é o item A. O item B, vamos dar uma subidinha aqui. Um tanque de carro possui 50 litros e está cheio de etanol. Determine a quantidade de energia envolvida na queima de todo esse combustível. Considere a densidade do etanol 0,8 gramas por centímetro cúbico, a massa molar dele 46 gramas por mol. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que brincar com as equações aqui. Posso fazer através de análise dimensional, que é desejável, tá bom? Ou então, por regras de 3, você escolhe a melhor forma, né? Na minha experiência de ensino médio, eu usei mais regras de 3 que na análise dimensional. A análise dimensional você tem que ensinar desde muito começo para os alunos entenderem e conseguirem escrever. Mas sinta-se à vontade, seria bem desejável, tá? Então, olha só. Nós vamos ter que primeiro ver, a gente já sabe a entalpia da reação, né? Vamos ter que ver 50 litros, quantos mols dá isso, né? Então, ó, a densidade do etanol é 0,8 gramas por centímetro cúbico, dado. Como eu tenho um volume de 50 litros, ou seja, 50 mil centímetros cúbicos, eu vou ter uma massa de 40 mil gramas, tá ok? 40 mil gramas dá 40 quilos. 1 mol de etanol dá 46 gramas, né? E a gente viu aqui pela equação, né? 1 mol de etanol, quando queimado, libera 326 kcal. Se eu tiver 40 mil gramas, ou 40 quilos, né? Eu vou liberar X de energia. Essa energia, se a gente fizer o cálculo aqui, vai dar 283.500 quilocalorias, tá ok? Então, essa energia total liberada por um tanque contendo 50 litros de álcool, segundo as entalpias do exercício. Esse é o primeiro tipo de exercício. Vamos para o segundo, que agora que é o exercício na forma de gráficos. Olha só. Na forma de gráficos, aqui eu tenho a energia interna ou entalpia, né? Eu vou ter o reagente e o produto, podendo o reagente estar em cima e o produto embaixo, ou vice-versa, né?
Quando o reagente está acima do produto, ou seja, o reagente vai se transformar no produto, a flechinha vai estar descendo, tá? Perceba que a entalpia do reagente é maior que do produto. Quando a gente vai calcular o ΔH desse tipo de gráfico, né? O ΔH, o H de produto menos H de reagente, como o H do produto é menor que o H do reagente, esse tipo de gráfico sempre vai dar valor menor que zero, ou seja, é um típico gráfico de reação exotérmica. Então, uma forma fácil de guardar, se a flechinha descer, a reação é exotérmica, tá bem? Vendo aqui agora, ó, nesse outro tipo de gráfico, o reagente tem energia menor que o produto. Então, o reagente vai ter que absorver um pouco de energia para se transformar nos produtos. Nesses processos, como a energia do produto é maior que a do reagente, o ΔH vai ser maior que zero. Coloque valores aqui para você enxergar, tá? Tipo 10, 0, vai ser 10 menos 0, vai ser 10 positivo, o ΔH vai ser maior que zero. E essa reação aqui é endotérmica, tá? Vamos para um exemplo propriamente dito aqui, ó. Um gráfico de entalpia ou de energia, né? Ó. Carbono, grafite mais oxigênio, podendo se transformar em CO2 pelo processo A. Então, carbono, grafite mais O2 formando CO2 pelo processo A. Tem uma entalpia de 293,5 kJ por mol, tá bem? Carbono, grafite mais O2 transformando em CO mais meio de O2, processo B. Carbono, grafite mais O2 formando CO mais meio de O2, processo B, ele não me deu a entalpia. E aqui, monóxido de carbono mais meio de O2, formando CO2 no processo C, o monóxido de carbono mais meio de O2, formando CO2, tem uma entalpia de 283. Então, olha só, tudo isso aqui tem uma entalpia de 293,5. Isso aqui, só isso aqui, tem uma entalpia de 283. Então, quanto que vale esta entalpia? Ok? É assim que a gente utiliza exercícios de entalpia na forma de gráficos, tá? Então, brincando um pouquinho com a equação, dá uma olhadinha aí, ó. O que nós vamos observar? Se aqui tem 293,5 e aqui tem 283, essa diferença aqui, ó, total, menos 293,5 é igual a x mais, menos, né, nesse caso, 283. Passa para lá, vai dar 10,5 entalpia negativa, né? Então, x vai ser o quê? Menos 293,5 mais 283, que vai dar menos 10,5 kJ. É um processo também exotérmico. Tá ok? Então, esse é o tipo de exercício com gráficos. Agora, com entalpia de formação, nós vamos precisar de algumas definições, tá bom? Então, vamos lá. Entalpia de formação e reação. Entalpia de formação na condição padrão é uma escolha arbitrária feita pelos químicos. São elas 1 bar de pressão e aproximadamente 1 atmosfera, tá? Que é aproximadamente 1 atmosfera. Diferença de 1,3%, muito pequeno, né? Então, normalmente a gente adota como 1 atmosfera, muitas vezes, para dar aula, tá bom? Como grande parte dos experimentos são realizados a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, essa temperatura normalmente é utilizada, porém não é a condição padrão. A temperatura não é definida, né? Na condição padrão a temperatura não é definida. Então, quando se fala de forma correta, condição padrão, nós estamos falando que a pressão é 1 bar, tá? Ou seja, muito parecido, aproximadamente 1 atmosfera. A temperatura, como a gente usa dentro do laboratório, normalmente a temperatura é uma temperatura ambiente, próxima de 25 graus Celsius, muitas vezes tem gente que utiliza a temperatura de 25 graus Celsius para ser a condição padrão. Mas na condição padrão não está definida a temperatura, tá bem? A simbologia para a variação da entalpia de formação padrão, tá? Quer dizer o que? ΔH de formação, aqui, ó, variação da entalpia de formação, tem uma bolinha aqui. Essa bolinha significa uma atmosfera, né? Aproximadamente 1 bar, tá bem? Essa aqui é a simbologia, pode aparecer aí se só não estranha, tá bom? Então perceba que, de novo, a condição padrão está relacionada à pressão somente, não à temperatura, tá? Muitos cadernos aí de ensino médio colocam isso aí de forma equivocada, tá, gente? A definição é dada como a variação da entalpia para a formação de 1 mol de qualquer substância a partir de seus elementos, substâncias simples constituintes. Tá bem? Então, olha só, a entalpia de formação é a entalpia para a formação de 1 mol de uma substância qualquer a partir de substâncias simples que a constituem, tá?
Algumas substâncias simples, porém, têm formas alotrópicas que a gente tem que entender, tá? Ou seja, o carbono, a gente pode conhecer ele como diamante, como fulereno, como carbeno, enfim, o carbono tem várias formas alotrópicas. A forma alotrópica que tem ΔH igual a zero, ou seja, entalpia igual a zero, é a forma grafite, tá bem? Ó. O oxigênio pode aparecer na natureza na forma de O2 ou de O3. O O2, tá certo? É a forma alotrópica mais estável, que tem entalpia zero. O enxofre tem duas formas cristalinas diferentes, a fórmica rômbica e a monoclínica. A rômbica é mais estável. O fósforo aparece como fósforo vermelho, fósforo branco, fósforo preto. O fósforo vermelho é a estrutura mais estável, tá? Que vai ter o ΔH igual a zero. Então, essas substâncias, carbono, oxigênio, enxofre e fósforo, quando aparecerem numa equação química, tem que estar nessas estruturas alotrópicas para ter entalpia igual a zero, tá? Qualquer coisa diferente disso vai ter algum valor de entalpia. Tudo bem? Então, assim, ó, assim, vou dar adiantado uma subida aqui. Então, ó, assim, para descrever o ΔH de formação da água no estado padrão líquida, nós vamos colocar, ó, 1 mol de hidrogênio mais meio mol de oxigênio, ó, formando 1 mol de água líquida, ok? Então, essa é a entalpia de formação da água líquida. Se fosse água gasosa, teria uma outra entalpia. Se fosse água sólida, outra entalpia. Tá bom? Muito bem. Tá aqui, a entalpia dessa reação vale menos 187,6 kJ por mol. Portanto, é um processo exotérmico, né? Por exemplo, ó, uma brincadeira aqui, ó. Qual dentre as substâncias abaixo não possui ΔH de formação igual a 0 a 25 graus Celsius? O2 gasoso? O O2 é gasoso na temperatura de 25 graus Celsius na atmosfera. O nitrogênio é gasoso. O mercúrio sólido? Não. O mercúrio sólido não é. O mercúrio não é sólido a 25 graus Celsius, ele é líquido. Então essa aqui não vai ter uma entalpia igual a zero. Bromo sólido? O bromo também é um líquido a temperatura de 25 graus Celsius. Então a entalpia do bromo sólido, nas condições que nós estamos aqui, ela não vai ter entalpia zero, tá? Cobre líquido? Não, o cobre é um metal, ele está no estado sólido. Também não vai ter entalpia zero. Ferro sólido? O ferro é sólido. Cloro líquido? Não, o cloro é gasoso a 25 graus Celsius, o hidrogênio é gasoso. Deu para entender, pessoal? Então, se a substância não tiver no seu estado físico mais correto, a 1 atmosfera e 25 graus Celsius, ela não tem, eu não posso dizer que ela está no estado mais estável dela, tá? Então, o mercúrio teria que ter líquido, o bromo teria que estar líquido, o cloro teria que estar gasoso e o cobre teria que estar sólido. Nesses casos, para ter entalpia zero, para poderem ser utilizados para calcular a entalpia de formação de uma substância qualquer. Em exercícios, normalmente a entalpia de formação são fornecidas para a determinação da entalpia de uma reação qualquer. Conhecer a estequiometria dos estados físicos de todas as substâncias presentes, desejo importante, né? E usar a definição, que ΔH é H de produto menos H de reagente, e resolver o exercício, né? Ó, por exemplo, ó, calcule a variação de entalpia da seguinte reação: 2NO2 gasoso formando N2O4. Dadas as entalpias de formação do NO2, 33,85 kJ por mol, positivo, endotérmico, e do N2O4, 9,66 kJ por mol, também positivo, endotérmico. Ok? Então, qual que é a entalpia desta reação? Vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, resolvendo aqui, ó, o ΔH da reação vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos é a entalpia do N2O4, que dá 9,66, né? Menos 2 vezes a entalpia do NO2. Lembra, a entalpia é uma propriedade extensiva, ela depende da quantidade. Se aqui tem 2 mols, é 2 vezes a entalpia do NO2, tá? Então, 2 vezes a entalpia do NO2 dá 2 vezes 33,85. Resolvendo aqui a expressão, a entalpia dessa reação dá menos 58,04 kJ, ok? É um processo exotérmico, portanto. O quarto tipo de exercício, tá? Utiliza-se aquilo que a gente chama de lei de Hess, né? Tá meio torto aqui porque a câmera está um pouco torta, tá, gente? Na lei de Hess, tá? O que a gente tem que fazer?
combinar as equações dadas para chegar à equação objetivo. Tá ok? Então, vão ser dadas várias equações e uma equação objetiva. Nós temos que combinar essas equações para chegar até essa equação objetiva. Então, ó, calcule a entalpia de formação do acetileno, o etino, a partir dos seus elementos formadores. Então, ó, carbono é dada essas equações. Ó, carbono, grafite mais O2 formando CO2, o ΔH menos 393,5. Hidrogênio mais meio de oxigênio formando água, menos 285,8. E acetileno mais 5O2 formando 4 gás carbônicos e 2 águas, menos 2.598,8 kJ por mol. Então, dadas essas equações, eu quero calcular a entalpia de formação do acetileno. Então, ó, primeiro eu preciso escrever qual que é a reação de formação do acetileno, ou saber que equação é essa. Como foi dado, né? O acetileno, tá bem? É o gás etino, C2H2. A entalpia de formação vai ser a entalpia para a formação de 1 mol de acetileno. Guarda essas definições, são importantes. Para a formação de 1 mol de acetileno, o acetileno é um gás a temperatura ambiente, tá? A partir dos elementos, substâncias simples que vão constituir. Então, o carbono tem que estar no estado alotrópico mais estável, que é o grafite, e o hidrogênio é um gás, tá bem? Então, ó, eu tenho 2 carbonos grafites, eu tenho 2 hidrogênios aqui na molécula de hidrogênio. Muito bem, essa aqui é a minha equação objetiva. Eu tenho que combinar aquelas 3 equações dadas, que são essas 3 aqui, né? Só que, como fala, mudando as equações dadas, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho nas equações aqui, ó. Essas 3 equações dadas, eu vou ter que brincar com elas, tá certo? Manter algumas, inverter outras, multiplicar, dividir se for necessário, para chegar na equação objetiva. Então, olha só. A equação objetiva tem 2 carbonos grafites. A gente tinha carbono grafite mais O2 formando CO2, mas eu vou ter que multiplicar por 2. Então, multiplico a equação, multiplico também o ΔH. Lembra, ΔH é uma propriedade extensiva. Agora eu preciso de hidrogênio. Eu tenho lá na reação de formação da água, hidrogênio. Como hidrogênio é reagente, aqui é reagente também, tá 1 mol, tá tudo bonitinho, a segunda equação eu mantenho, inclusive o ΔH dela. Tá? E na última equação eu tinha a combustão do acetileno, ou seja, o acetileno reagindo com o oxigênio formando CO2 e água. Perceba que eu tive que inverter essa equação. Quando eu faço a inversão também do sinal da equação, tá bem? Então fique esperto para isso aí. Muito bem. Agora, se eu somar essas 3 equações, que eu manipulei, inverti, multipliquei, enfim, manipulei elas para tentar chegar na equação objetiva, eu vou cortar reagente com produto sempre. 2CO2, reagente com 2CO2 produtos, uma água, produto com uma água reagente, 2,5 mols de O2, reagente com 5 meios, que dá 2,5 mols de O2 nos produtos. Então eu corto tudo isso aqui, o que me sobra? 2 carbonos grafites, me sobra hidrogênio, formando acetileno, que é exatamente a equação objetiva. Uma vez obtida a equação objetiva, calculo o ΔH que dá nesse processo. O ΔH nesse processo todo aqui, eu somei as equações e cheguei na equação objetiva, vou somar os ΔHs para chegar na entalpia dessa reação. Vai dar 226,6 kJ, tá bem? Essa é a forma, né, que a gente chama aí de utilização da lei de Hess. Não interessa o caminho que você vai perseguir, ou seja, que reações vão ser obtidas para chegar no produto. O que interessa é o reagente e o produto, e a gente calcula o ΔH desses processos, tá bem? E o último tipo aqui de uso de exercício de entalpia, né? É a chamada entalpia de ligação. Ela não é um método mais muito utilizado, pelo menos para uma previsão, né? A gente utilizava bastante antigamente para prevenir qual que seria, ou para prever qual que é a entalpia de um processo qualquer, mas ela falha um pouquinho. Eu vou mostrar aqui nesse exercício, tá? Ó. Este método de determinação do valor de ΔH pode ser usado como uma estimativa para o cálculo de ΔH de processos diversos, ou seja, não é quantitativo, não dá para ter certeza que vai dar certinho, não dá, tá? No ensino médio, este assunto continua sendo abordado. Vamos lá, conceito fundamental.
A quebra de qualquer ligação química é um processo endotérmico. ΔH é maior que zero, precisa de energia para ocorrer. Por exemplo, a entalpia da ligação hidrogênio-hidrogênio, formando dois átomos de hidrogênio, vale 104,2 kcal por mol. Da ligação de oxigênio dupla, tá certo? Formando dois átomos de oxigênio, isso vale 119,1. Da ligação cloro-cloro, 57,9. Tá certo? Dentre os exemplos expostos, a ligação oxigênio-oxigênio é a que necessita de mais energia para ser quebrada. E a ligação cloro-cloro é a que menos necessita de energia para ser quebrada. Então significa que quebrar uma ligação cloro com cloro é mais fácil do que quebrar uma ligação de oxigênio com oxigênio, ok? A formação de qualquer ligação química será um processo exotérmico, tá? Então, se para quebrar a ligação endotérmico, a formação será um processo exotérmico. Então, o que a gente vai fazer no primeiro momento? Quebrar todas as ligações e depois formar as outras ligações. Então, a dos reagentes vai ter uma entalpia positiva e nós vamos imaginar que a entalpia dos produtos seja sempre negativa, tá bom? Então, a soma das energias necessárias para o rompimento das ligações, o ΔH é maior que zero, e a energia liberada após a formação das novas ligações, o ΔH é menor do que zero, fornecerá uma estimativa do ΔH da reação. Então, entalpia de combustão do etanol. Está aqui o etanol, molécula de oxigênio formando gás carbônico e água, certo? O ΔH dessa reação vale menos 1.366,1 kJ por mol. Se eu for calcular a entalpia dessa reação a partir das entalpias de ligação, eu tenho uma ligação carbono-carbono, que vale 247, aqui você tem que, se utilizar de uma tabela, tá? Eu utilizei uma tabela aqui para resolver esse exercício. Olha só, ligação carbono-carbono vale 347,8. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações carbono-hidrogênio, que vale 412,9 cada uma. Uma ligação carbono-oxigênio, que vale 357,4. Uma ligação oxigênio-hidrogênio, que vale 462,3. E eu tenho 3 ligações duplas entre oxigênio, que cada uma vale 497,8. Ou seja, para eu quebrar todas as ligações aqui, todas as ligações, eu vou ter um gasto de 4.725,4 kJ, ok? E nos meus produtos, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas ligações carbono dupla oxigênio, vezes 2, 4, né? Então 4 ligações C dupla O, cada uma com 744 kJ. E eu tenho aqui, duas ligações OH, vezes 3, 6 ligações OH, cada uma 462,3. Fazendo a soma desses produtos, né? Então aqui eu quebrei as ligações, portanto a minha entalpia é positiva. Aqui ligações foram formadas, portanto a entalpia é negativa. Dá menos 5.749,8. Então qual que é a entalpia da reação total? É este valor, foi liberado, menos esse valor que foi consumido, tá? Para se quebrar as ligações. Então, o ΔH da reação vai ser o valor positivo dos reagentes, o valor negativo dos produtos, a soma simples, tá? Vai dar menos 1.024,4 kJ por mol. Então, em termos de entalpias de formação, essa reação deveria ter 1.024,4 kJ por mol e a obtida experimentalmente é menos 1.366, ou seja, tem uma boa diferença aqui entre os dois processos, tá? Mas dá uma ideia, pelo menos, a entalpia de ligação, tá bom? Espero que tenha ajudado. Agora é fazer exercício, beleza?